Hoje vamos falar sobre Troilo e Créssida, uma tragédia do dramaturgo inglês William Shakespeare. A peça é ambientada na guerra entre os gregos e troianos. Esse é um ponto muito importante na peça. O Troilo é um dos príncipes de Troia e a Créssida é filha de um sacerdote grego, mas ela vive em Troia. Por que ela vive em Troia? O pai dela, ele era sacerdote de Troia, e quando ele viu que Troia ia perder a guerra, ele mudou para o lado dos gregos, mas Créssida permanece em Troia. Ela tem um tio, que é um dos servos do palácio, que é o Pândaro. E o Pândaro é um personagem importante na peça, porque é ele que dialoga com a Créssida e o Troilo. O Troilo é um príncipe muito gentil, ele é um príncipe até certo ponto convencido, mas que ele tem um diálogo com os servos dele. E daí, quando ele se apaixona por Créssida, como ele não é o príncipe mais conhecido, acaba que ele pede ao Pândaro para que ele faça esse diálogo entre os dois. E o Pândaro, ele tem um papel muito grande na peça. Aí o que acontece? O Troilo está voltando do acampamento grego com os irmãos estão desfilando no palácio. Não os irmãos, as filhas do rei estão desfilando no palácio, e a Créssida está junto do tio. E aí entra Heitor, que é o mais bonito, o mais conhecido. Não o mais bonito, mas o mais conhecido, o mais forte. Entra o Paris, que é muito bonito, e ela fica, sim, mas cadê o Troilo? Quem é o Troilo no jogo do bicho? E o tio tá do lado dela, o Troilo é muito bonito, o Troilo é muito estrategista, o Troilo é muito maravilhoso. E o Troilo vem atrás, ele é um dos mais baixos, ele não é o mais bonito. E ela sente, de certa forma, que ele não é merecedor da beleza dela. Ela é uma mulher muito cortejada, ela é uma mulher muito bonita e muito determinada. O tio, Pândaro, continua conversando com ela, e em meio a tudo isso, o Troilo, que é um dos príncipes de Troia, ele fica entre o acampamento dos gregos e entre o palácio. Então ele está se revezando para cumprir com sua função de príncipe. E aí o Pândaro acaba conseguindo um encontro arranjado entre os dois. E aí nesse encontro, o Troilo ele pergunta para Créssida, né? Mas por que você demorou tanto para ser conquistada? E ela fala que ela não achava ele bonito, mas que observando ele, ela passou a admirar a beleza dele e perceber ele com outros olhos. E aí eles, nesse encontro, eles juram o amor deles, ele pede a bênção do tio dela para que ele possa fazer tudo isso sem nenhuma como é que eu posso dizer? Com a consciência limpa, por assim dizer, porque eles não são casados, mas eles se encontram e etc. E daí eles juram amor um pelo outro, mas quando amanhece, o príncipe é chamado para o palácio, para cumprir as funções dele. E aí o que acontece? Ele pede para Créssida que jure o amor por ele e que ela não traia ele. Ele pede que se ela ama ele, ela seja fiel. Que ela não ceda a outros homens, ou que ela não se perca entre o brilho dos homens e entre aspas, as tentações da guerra, o poder, a fama, a vistosidade, etc. E aí o Troilo ele vai para o palácio e, assim, no segundo momento, né, no acampamento da Grécia, é determinado que Créssida ela vai voltar para a Grécia. Então, ela precisa voltar para a Grécia por questões políticas. E no acampamento está todo mundo comentando que quem vai ficar com Créssida. Créssida é uma mulher muito bonita. Quem vai ser o comandante que vai conseguir conquistá-la? A Créssida vai para a Grécia, o Troilo permanece em Troia. E em um momento de trégua, acontece um jantar, que seria para unir a Grécia e a Troia, para que eles não fiquem em guerra. E em meio a tudo isso, um dos comandantes da Grécia, ele corteja a Créssida
E ela, no primeiro momento, não cede, porque ela é apaixonada pelo trolho. E quando ele entende a situação, ele diz que vai pegar a fita que foi dada a ela, que vai colocar na armadura dele, para que quando for em guerra, o príncipe enciumado apareça e fale quem ele é. Demonstre sua identidade, porque a Cressida não fala o nome do trolho. E aí o trolho que estava atrás, assim, ele chegou e ele estava observando, ele vê essa cena e ele fica muito chateado com a Cressida. O Pândaro ainda tenta convencer ele que ela vale a pena, que ela é fiel, mas ele tá muito chateado. E aí no final das contas ele vai pra guerra, um dos irmãos dele morre. E é legal essa tragédia, né, nesse sentido, porque o personagem principal ele não morre. Os personagens principais não morrem, mas o amor do casal, que é uma coisinha em meio a toda a história, acaba se perdendo. E aí é uma visão minha, né, uma consideração minha. Eu acho que o Shakespeare, quando escreveu o Trollo e a Cressida, ele coloca a guerra para mostrar a moral dos homens. Por que eu falo assim, a moral dos homens? Porque em meio à guerra eles se perdem. A Cressida esquece o amor que ela tem pelo Trollo. O Trollo, por sua vez, acaba cedendo às questões de ser príncipe, pelo poder que ele tem, pela necessidade que ele tem de obedecer o pai, de fazer seu papel em meio à guerra. Então eles se esquecem um do outro dentro do contexto da guerra. Então a guerra ela é utilizada na ambientação do romance do casal, entre o casal, para mostrar que todo homem tem suas fraquezas, sejam elas de questões morais ou de questões pessoais. Pessoais eu falo em questões financeiras, mas todo homem tem sua fraqueza. O Pândaro é um dos personagens que é importante na peça, que é o tio da Cressida e servo do Trollo. Ele também é movido por ambição, porque é perceptível que ele quer estar mais próximo do príncipe, ele quer mais favores do príncipe. Então ele demonstra para o príncipe que é um bom servo, e aí ele chega na sobrinha dele para falar sobre o príncipe por questões ambiciosas. Então o Pândaro ele é um personagem que ele mostra muito isso, né? Essa questão do quem ele é, como ele se mostra para os outros e quais são as intenções dele. O Pândaro, por sua vez, ele é muito apaixonado, mas ele também é inseguro. Ele tá inseguro quanto à masculinidade dele. Não que ele não seja um homem, mas em meio aos irmãos deles que são mais fortes, que são mais bonitos. Então, mesmo que ele demonstre uma segurança, existe uma insegurança demonstrada no diálogo dele com a Cressida. E a Cressida, por sua vez, ela é uma moça que é muito bela e que ela preza pela beleza. Daí ela consegue ver no Trollo algo bom, mas em meio à guerra ela acaba se perdendo e se entregando, se relacionando com outra pessoa. Essa é minha leitura sobre a peça. Eu acho que a peça, até um certo ponto, ela me deixou frustrada, porque eu achava que ia ser mais sobre o casal. E no final das contas, ela tem uma alternância muito grande entre o acampamento dos gregos, entre o palácio de Troia. Então é mais a peça em si. Eu acho que, não sei, 70% dela é falando sobre a guerra. Então o romance do casal ele se perde um pouco nesse sentido. A gente tem poucas cenas deles e são cenas pingadas porque o príncipe tem a sua posição e ele precisa estar envolvido com a guerra. Eu acho que é uma peça que fala sobre a imposição, tanto da figura feminina, porque a Cressida, mesmo que ela ceda aos desejos do pai, ela é uma mulher muito determinada, e o Trollo, que mesmo demonstrando ser um príncipe muito bom, ele também cede ao pai, então eu acho que ela também traz um pouquinho disso. E também esse lance de que toda pessoa ela é passível a mudanças. Essa aí, obrigada, tchau!